Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos da Bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quarta-feira e finalmente, né, podemos abrir um programa. Ontem eu abri, né, ou seja, primeira vez durante o Campeonato Brasileiro que a dupla Grenal venceu na rodada final de semana, onde o Inter goleou o Flamengo por 4-0 e o Grêmio na segunda-feira venceu, né, a Chapecoense por 2-1. Não tinha acontecido ainda, né? Bom, então uma semana de preparação para os jogos da dupla Grenal, agora em termos de Campeonato Brasileiro, o Grêmio pegando o São Paulo que empatou ontem na Libertadores da América com o Palmeiras, e o Internacional pegando o Fluminense do Roger. O Internacional jogando em casa no Beira-Rio e o Grêmio jogando lá em São Paulo. Nossos Dois Toques você acompanha nos canais 24 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube. Na live do Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, interagindo com o nosso Dois Toques, mas com toda a emissora, a RDC, essa emissora jovem, né, que completou recentemente apenas 3 anos do ar. Jovem, mas genuinamente gaúcha, focado nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV Digital e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nossos Dois Toques para Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 68 anos, nossa força é tradição. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? São 108 anos GBUX. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Bom, os assuntos de hoje também, né? Tivemos aí a apresentação do novo vice-presidente de futebol, Emílio Papaléu, que estará substitui, né, agora oficialmente, né, a João Patrício Herman, que era o vice-presidente do Internacional, ele que assumiu com a direção de Alessandro Barcelos e agora o cargo passa a ser de Emílio Papaléu. E o Grêmio também, o foco aí de buscar essa vitória, e precisa mais do que nunca, né, já que conseguiu essa vitória diante do Chapecoense, e também comunicado do Maicon, que encerra sua carreira no final do ano. O Grêmio, ele que, os poucos minutos que entrou na partida, né, contra a Chapecoense, mostrou ainda toda a sua qualidade. O Filipão ainda conta com ele, né, mesmo até o final do ano. É um jogador que é um jogador diferenciado, e o Filipão conta muito com ele para que o Grêmio saia, né, dessa situação, a zona de rebaixamento que o Grêmio se encontra na vice-lanterna da competição. Nossos Dois Toques de hoje, literalmente fardado, uma das suas revendas, ele, Jefferson Fisternal, está aqui nos dando a honra e o prazer, colorado, né, mesmo identificado, mas todo de azulzinho aí hoje, né, hoje de azul, né, caracterizando aí a nova revenda, agora como eu tenho chamado diariamente, né, agora não são mais 4 rodas, são 2 rodas também, aquela opção que você tem na São Motos da Kia São Motos com os carros, ou na Suzuki São Motos, né, com 2 rodas agora, você que faz a opção. Também, junto conosco, o jornalista Voltaire Santo, aquele homem que a gente escutava muito na madrugada, no tempos da Rádio Gaúcha, né? Hein, Voltaire? Nos dá a honra e o prazer mais uma vez, tá? Também de azul, eu acho que parece que veio combinando com o Jefferson. Agora, lá na ponta, literalmente azul. Esse é literalmente azul. Ayrton Rusch, conselheiro do Grêmio, né, para a gente falar sobre essa vitória também, que foi emblemática, foi a primeira vitória do Grêmio, né, na Arena neste Campeonato Brasileiro. Bom, vamos começar com o novo vice-presidente, foi a notícia do dia hoje, né, a apresentação do novo vice-presidente de futebol, o Emílio Papaléu, que na realidade ele chega até, acho que até num momento bom, né, começa com essa vitória que o Internacional teve, essa goleada diante do Flamengo por 4-0, o Inter pensa em virar a chave, em alavancar exatamente, né, a partir dessa vitória, e o Inter compara muito aquela, não um campeonato, foi nesse ano ainda, né, o campeonato do ano passado, em função da pandemia que terminou nesse ano, foi lá no mês de janeiro, fevereiro, se não me engano, aquela grande vitória do Internacional diante do São Paulo, né, por 5-1, coincidência com 3 gols do Yuri Alberto, que está inclusive, né, já sendo muito falado e comentado ontem nos
jornais da Europa, que é um jogador que o futebol europeu deseja logo em seguida. O Internacional tem até, inclusive, já não aceitou algumas propostas do futebol europeu. Chegou em termos de 10 milhões de euros, o Internacional, né, aposta muito mais na valorização desse jogador. Jefferson, o que dá para projetar aí no Internacional com essa vitória e também com a apresentação do novo vice-presidente de futebol hoje, o Emílio Papaléu? Para a gente falar depois das motos e dos carros também, né? Quando quiser. Então, vamos falar dos carros e das motos primeiro. Ponto. Já que tu quer mudar o assunto? Vamos falar das motos e dos carros aí primeiro, né? Coisa boa, como é que está esse mercado aí de motos aí agora? Já faz quanto tempo aí já com a Suzuki Sun Motors, o Jefferson? Vamos para 5 meses. Na próxima semana, vamos fechar 5 meses de operação da Suzuki. Uma operação nova, um mercado que eu não conheço. Estamos aprendendo aí. O que eu tenho de positivo para dizer que a gente entrou muito bem no mercado aí, já estamos entre as 5 que mais vendem motos da marca Suzuki aí no Brasil, e era esse nosso objetivo inicial. E o que dá para dizer é que toda semana tem uma promoção, não tem como não sair de moto, tá? Então essa é o grande lema da nossa empresa nesse momento, é atender uma demanda que ficou reprimida por um período, em função da marca não estar presente aqui em Porto Alegre, e ter uma opção ou uma promoção por semana para que a gente possa atender o consumidor. Então, hoje, se tu for lá na Sun Motors, tu vai ter um emplacamento grátis, tanto na V-Strom 650 quanto na V-Strom 1000. Bom, Cadu, eu quero dar um depoimento. Estive conhecendo, fazer uma visita para o meu amigo Jefferson. Impressiona. Agora só, já faz 5 meses, só agora que ele foi. Mas ele tem os compromissos dele e os meus, né? Impressiona. Meu amigo, Jefferson, a piada, né, Monteiro? Jefferson, eu quero te dizer, eu sou motoqueiro desde menino, tu sabe, né? Eu sou um motoqueiro genuíno, eu não sou motoqueiro de última hora, né? E impressiona primeiro a loja, a beleza da loja, por seu status todo, mas também a assistência técnica, o atendimento, o número de funcionários. Estive conhecendo a oficina, estive conhecendo toda a estrutura da Sun Motors por trás, né? E impressiona mesmo. Eu quero de público que te dá os parabéns, Jefferson, e dizer que o teu sucesso é uma contingência natural e uma consequência natural da competência. Não tem, mas ele comprou uma moto ou não? Ou encaminhou? O Ruschel, assim, ele não precisa comprar nada. Só ele passando lá, eu já sou um cara feliz pela presença dele dentro da empresa. Não, mas olhou. Mas tivemos muito perto. Estamos fazendo poupança, cara. Estamos fazendo poupança. Nós vamos chegar lá. Se ele colocar no Instagram dele, já vende umas 3 E eu quero deixar claro, o produto é bom, é barato, o que está, eu estou chegando no preço. Mas com todas essas facilidades ainda, né? O Ruschel, ele não quis ser garoto propaganda, eu queria contratar ele para ser garoto propaganda. Só o comercial do Ruschel. Não, mas aí é da Silmeira. Já ganhei a noite, cara. Já tá valendo. Não, aí é da Silmeira. Bom, a gente vai falar no transcorrer do programa mais também sobre essa movimentação de carros aí, enfim, né? Parece que os carros aí usados estão... O Jefferson também, né? Tem a escolha que você quiser. Tem carro zero, tem carro usado, mas parece que a questão dos carros usados está meio que aquecido o mercado, né, Jefferson? O mercado todo está aquecido. Automóvel zero está faltando. Não é por falta de comprador, é por falta de componentes hoje. A produção está baixa. Nós tivemos um crescimento no volume de vendas em relação ao ano passado. E hoje, dependendo do modelo que tu vai comprar, tu dá um sinal para receber o carro em outubro, em novembro, dependendo até um prazo mais longo. E esse é o nosso esforço hoje, é conseguir manter a concessionária abastecida, e não tem sido fácil fazer essa logística aí. Volta e meia está faltando um dos produtos. Hoje nós estamos com 3 produtos muito bem posicionados, que é o Bongo, nosso utilitário. Para quem não sabe, a Kia tem um caminhãozinho, uma caminhoneta. A Sportage, que é um sinônimo da marca, o SUV importado mais vendido do Brasil, e equipara o nome de Sportage com o da Kia, os dois concorrem junto, e o Cerato, que é o nosso sedã. Então, esses 3 veículos, volta e meia, tem um produto que está faltando. Mas a gente está conseguindo manter pelo menos um ritmo bom esse ano. Esse ano está, mais animador. Dá para, usando essa tua palavra aí, dá para estar animado aí com essa vitória do Inter? Olha,
E foi uma vitória, sim. A vitória talvez não, né? Mas a goleada, não tenha dúvida que foi surpreendente, nada mais nada menos que em cima, né, do Flamengo, que vinha aí invicto com o Renato, era a média de 4 gols por partida e coincidentemente acabou sendo derrotado por 4-0. Dá para usar esse termo aí também, ô Jefferson? Cadu, tá difícil de definir, tá? Nesse momento o torcedor colorado ele está eufórico, porque nós tivemos um presente de Dia dos Pais, tá? Um domingo que ninguém esperava. Eu acho que nem o colorado mais colorado tinha coragem de apostar num 4-0 para o Inter no Maracanã contra o Flamengo. Tá? Então vamos começar por aí. Eu acho que isso é um jogo atípico. Mas eu falava antes, já não tive a oportunidade de vir no teu programa, que o Inter vinha numa sequência de bons jogos, seja contra o Juventude, contra o Olímpia, teve mais um outro jogo que ele não conseguia ganhar, mas ele estava fazendo boas partidas. Aí teve aquela partida contra o Cuiabá, que é um desvio na curva, que não se reconhecia o Internacional, que parece que ele não entrou em campo, e depois tem outro desvio na curva, que é o Internacional contra o Flamengo, e com 4-0. Tá? É difícil de tu ainda fazer um prognóstico, mas quando eu vi o Internacional começar a acertar um esquema de jogo e começar a jogar bem mesmo não ganhando, eu disse que o Internacional tem condições de beliscar uma Libertadores, de subir nesse segundo turno e encerrarmos o ano com uma Libertadores. Esta é a minha ideia, ou o meu prognóstico, ou o meu lado emocional aqui, animado com a expectativa de que o Inter chegue numa Libertadores ao final do ano. Mudança de dirigente, Rostel, tu que já estivesse, né? O que pode significar isso aí? A gente vai ter, inclusive, aí a palavra do presidente Barcelos, quando fez o anúncio na apresentação oficial, né? Porque é muito conhecido, o Emílio Papaléu, é um conselheiro há mais de 20 anos no Internacional. Ele até, inclusive, participou, né, ele foi membro da Chapa Eleito, ele fez essa transição aí da direção passada em relação a essa direção. Mas o que sempre muda no vestiário? O técnico a gente sabe, né, Ayrton Roxo? O grupo sempre fica animado, né? O astral passa a ser outro, geralmente muda de técnico quando a situação tá ruim, né? O vice de futebol também, o João Patrício, também com uma longa história dentro do Internacional, é filho de um ex-presidente, um presidente vitorioso. Mas a mudança, o vestiário sempre. E o que se tinha informação era que o João Patrício, né, não tinha um bom relacionamento com o grupo de jogadores do Internacional. E não sei se coincidentemente, né, na mudança, na saída do vice, o Internacional teve essa vitória aí de 4-0. Mudança de vestiário de vice também alterna o ânimo do grupo, Ayrton? Tudo altera. O vestiário, primeiro, agora uma saudação oficial ao meu querido vizinho aqui, que dividimos a bancada pela primeira vez. Chama o síndico! Que honra! Chama o síndico! Que legal! Além de hoje ser o dia do advogado, né? Eu ia fazer essa referência. Em nome do doutor Ayrton, aqui a gente deseja a todos os advogados e advogadas um feliz dia. Esses que são os guardiões da Constituição, e como estamos precisando dos advogados nos dias de hoje para reafirmar esse compromisso com a democracia, com a Constituição. Além disso, cuida da burocracia do condomínio, do prédio, e que não é uma tarefa fácil, né? Uma das tarefas mais complexas. Gestão, que mostra que a gestão de pessoas, ela começa no condomínio e vai parar no futebol. E aí vai ao encontro que o Ayrton vai falar agora. Fazendo essa referência, hoje é o dia do advogado, eu faria essa, né, cumprimentando aí, parabenizando todos os advogados. E hoje também é o dia da televisão. Então, o pessoal de televisão também, né? Todos nós aqui estamos de parabéns, porque hoje é o dia da televisão. Mas que legal, a gente pega um monte, Cadu, de dizer que o vice de futebol hoje é junto com o técnico, um gerenciador de vestiário, né? É importante isso. E o Papaléu, eu vi uma referência importante, Cadu. Hoje o Conselho Deliberativo ele faz grupos, faz comissões que acompanham determinadas áreas do clube. No Internacional se chama de diferente, eu não vou saber o nome, mas no Grêmio são comissões. O Papaléu já estava na comissão do futebol do Internacional. Portanto, ele chega a par das coisas que estavam acontecendo no Internacional. Ele chega sabendo do plantel, conhecendo os jogadores. Eu acho que isso dá uma vantagem. Evidentemente, é um homem com muita perspicácia, muita inteligência, um desembargador, uma pessoa muito bem conceituada entre nós todos no mundo jurídico. O futebol é diferente, mas volto a dizer, ter esse conhecimento
é importantíssimo. Ter esse interface com os atletas, melhor ainda. Então, acredito na competência do Dr. Papaléu, a gente o conhece, como eu disse, do mundo jurídico, mas as melhores referências neste gerenciamento tão necessário. Agora, faço a distinção, Cadu, porque tenho batido muito nessa tecla do Grêmio, tá? Não é só gerenciador de vestiário, não. Vice de futebol tem que entender de futebol para exatamente dar limite aos seus técnicos, para mensurar contratações indicadas, para mensurar oportunidades de última hora. Tem um jogador assim, tem um jogador daquele jeito. Tu tens que entender, sim, para debater com o técnico e, às vezes, precisar dizer não, Cadu. Mas foi isso que ele deixou bem claro também. Foi uma entrevista, uma coletiva longa, bastante questionado pelos colegas de reportagem. É evidente que ele já trabalhava nessa transição aí da direção antiga para a atual, né? Ele fez essa transição no futebol do Internacional, mas ele também foi bem claro e categórico que ele tem que agora também tomar ciência e ambiente das coisas do vestiário. Uma coisa do estar na transição e não está no dia a dia do vestiário. Como ele mesmo colocou, inclusive, que ele vai ter que se inteirar, né, de todos os assuntos que circundam exatamente o vestiário que é dirigido pelo Diego Aguirre. Então, ele vai ter que participar desses dias, mas ele deu uma declaração. O time que está ganhando não se mexe, mas o Internacional ganhou só esse jogo, né? Então, ele que, evidentemente, dá sequência aí, a partir do que o Internacional projeta, esse start aí, exatamente, né, comparando, eu já tinha feito referência, àquela vitória de 5-1, onde deu o start. O Internacional teve o start exatamente naqueles 2 jogos, que foi, mesmo sendo eliminado, né, foi eliminado nos pênaltis por o Boca Juniors na Libertadores, mas aquela vitória diante, que aí o Inter carreirou lá, ou seja, 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o que foi um recorde em termos de competição aí. O Atlético Mineiro, que pode chegar agora, chegou aí a 8 jogos com vitórias, nessa última contra o Juventude, pode chegar a 9 jogos. Mas vamos ver primeiro o presidente, né, Alessandro Barcelos, apresentando aí o seu novo vice, o Emílio Papaléu. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. A gente teve um pequeno problema técnico, mas retomando aqui, um dia importante. Eu quero fazer uma fala breve aqui de agradecimento e de apresentação da escolha pelo Conselho de Gestão do nosso conselheiro Carlos Papaléu, para que ele assuma, Emílio, que a gente falou do Carlos hoje, agora há pouco, que foi também um grande colorado que nos ajudou, mas da escolha do Papaléu, que é como eu costumo chamá-lo, para que assuma a responsabilidade do Departamento de Futebol Profissional e nos ajude nessa caminhada importante que temos pela frente. Papaléu, que já é uma pessoa que nos acompanha desde o início da montagem desse projeto e que nesse momento aceitou o desafio e o convite para compor aí o dia a dia do nosso departamento. Mas eu quero iniciar pelo agradecimento ao João Patrício Herman, que ocupou essa pasta desde o início do ano, um colorado que dedica a sua vida para o Internacional, um conselheiro obstinado pelo trabalho e pelas vitórias. Eu estarei sempre acompanhando esse trabalho. Estive durante o período em que o João Patrício aqui esteve, fiquei por um período curto aqui de forma interina ocupando isso. É uma regulamentação estatutária, os dirigentes estatutários precisam responder também aos mecanismos de governança do clube, e vou continuar nesse trabalho, inclusive como na conversa que tivemos eu e o Papaléu, inclusive como exigência por parte dele aceitar nos ajudar nesse momento, o compartilhamento de atividades e a presença
também nossa aqui no dia a dia, continuando isso que a gente vem fazendo, para dar sustentação, para dar respaldo, para que as coisas tenham continuidade e que o Internacional não sofra em nenhum momento solução de continuidade ou coisa parecida. Eu tenho certeza que o Papaléu, por já estar integrado a esse projeto, vai ter totais condições de nos ajudar nesse momento. Muito obrigado, eu passo a palavra para o Papaléu e depois ele responderá as perguntas de vocês aí. Obrigado. Tá, então essa foi a apresentação, né, do já conhecido Emílio Papaléu, com longa história dentro do clube, né, mas agora é aquela história, vice-futebol é um cargo que é extremamente visado. E aí ele assumiu hoje e passa a tratar das coisas do futebol. E depois da apresentação, Emílio Papaléu, então, fez também, né, a sua palavra agora como o novo vice-presidente colorado. Bem, eu fico... presidente Alessandro, extremamente honrado com o convite que me foi formulado, pessoalmente pelo presidente Alessandro, mas mais tarde com o aval do Conselho de Gestão. Então, primeiro eu quero saudar o presidente Alessandro, quero saudar também todos os integrantes deste Conselho de Gestão especial do Esporte Clube Internacional, que são os conselheiros Dani Dubin, o conselheiro Arthur Calef, o conselheiro Luiz Bortolini, que se encontra aqui neste momento, o conselheiro Humberto Busnello. Quero agradecer, em primeiro lugar, a confiança que em mim foi depositada nesta árdua missão, nesse desafio que me propus a aceitar, e espero corresponder, espero satisfazer as expectativas que na minha pessoa são depositadas, mas tenho certeza que pela quantidade de mensagens que recebi ontem, não só até de amigos gremistas, né? Dirigentes importantes do co-irmão, sempre na perspectiva que não se trata, não vejo o co-irmão como inimigo, mas sim como um adversário. Essa é uma outra conversa, mas enfim, quero dizer que recebi mensagens de apoio não só do movimento a que pertenço, aqui dentro do Internacional, mas de vários movimentos políticos, de vários amigos colorados, que também desvinculados a movimentos orgânicos do clube. E essas manifestações, que procurei responder a todas, e já me penitencio aqui com o pessoal da imprensa de não ter podido ontem, como gostaria de atendê-los, deixando para esta coletiva de hoje, porque realmente não perdi, ganhei muito tempo em respondendo as carinhosas mensagens, mas essas mensagens de apoio justamente são aquelas que me trazem maior motivação e maior entusiasmo para que eu consiga desempenhar a contento esta tão honrosa missão que era estar na vice-presidência do esporte. Tá, então, essas foram as primeiras palavras, né? Agora o trabalho vem pela frente. Mas ele fez, a sua coletiva dele foi longa, né? Foram quase 1 hora, né? Depois teve, evidentemente, questionamento aí dos nossos colegas jornalistas, mas ele foi bem categórico em relação aí ele fez questão de destacar o grupo, né? De salientar muito e o grupo do Internacional. E o que ele tem razão, afinal de contas, Jefferson, esse grupo foi vice-campeão brasileiro. Esse grupo já mostrou o potencial que tem, né? E um grupo que agregou reforços. E a prova foi esse jogo aí, embora tenha sido uma vitória típica, mas o Inter conseguiu, no Campeonato Brasileiro passado, apresentar esse mesmo futebol que apresentou contra o Flamengo. Então, essa colocação dele em salientar aí exatamente em cima dessa vitória do Flamengo e em relação também a valorizar e elogiar o grupo, eu acho que o Inter pode sim, a partir daí, né, e depende apenas do Inter, exatamente dar essa continuidade.
3 coisas para te comentar aqui. Primeiro, tu falasse antes de passarem as entrevistas que time que está ganhando não se mexe. Não, ele disse. Tá. Ele disse na coletiva dele. Eu achei que era a tua expressão junto. Mas o Inter vai mudar pro jogo. Eu ia dizer isso. O Inter vai mudar. Eu acho que é uma unanimidade que o Internacional é obrigado a mudar o esquema de jogo, porque uma coisa é tu jogar contra o Flamengo no Maracanã, outra coisa é tu jogar contra o Fluminense. Se tu fizer aquele jogo de espera, não vai ter futebol. Nós vamos ficar olhando a televisão, pode tirar a soneca que vai continuar igual a bola no meio do campo. Então o Inter vai ter que propor o jogo e para isso precisa mudar. E segundo que essa também é uma das características do Diego Aguirre. Se tu lembrar na outra passagem dele no Internacional, ele também mexia bastante o time do Inter e ele tinha dois ataques diferenciados até. Um que ele jogava na Libertadores, o outro que ele jogava mais no Brasileirão, mas ele tinha 2 formações. E é uma das características dele de movimentar muito o time do Internacional. E a terceira coisa é que achado Bruno Mendes, o terceiro zagueiro do Corinthians, que arrumou a defesa do Internacional, o sistema defensivo. Arrumou toda a defesa do Internacional, deu consistência, ele é grande, parece pesado, mas é veloz. Olha, me surpreendeu demais esse jogador que o Internacional Eu fiz as referências positivas a ele já na segunda semana dele no Internacional, porque ele chegou num momento difícil, o Inter estava tomando muitos gols, tomando gol de bola alta, e ele, embora não seja um jogador tão alto, né, de altura em si, mas é um jogador que tem 2 virtudes de um zagueiro, ele tem posicionamento e tem impulsão, que é importante. Eu lembro, ele deve ser do tamanho do Gamarra, que foi um extraordinário zagueiro, né? que tinha essa impulsão e posicionamento. Eu posso lembrar Mauro Galvão. Então, jogadores com tempo de bola. E realmente ficou difícil, porque quem havia sido contratado, Jefferson, e ainda nem estreou, para ser o titular era o Mercado. O jogador que chegava com mais nível, né? com mais nome, e me parece que ali no momento não dá para mexer. Pode fazer uma combinação e tal, vocês podem examinar o tema, que é a questão de compor com 3 zagueiros, né, para que possam então os laterais passarem mais, mas aí muda na estrutura do próprio time. Uma das questões também que salientou muito, né, o Emílio Papaléu, que é uma das intenções dele, é unir o clube. Mas e o Ruschel como dirigente sabe bem que é isso, né? O Grêmio também tem. Agora está tendo um momento de contestação aí. Até então é aquela história. Quando está ganhando, tudo é. Não, a oposição existe, mas ela não vem a público, né? O presidente Romildo agora está, eu acho que até de maneira injusta, está sendo muito criticado aí o presidente Romildo, que conseguiu resgatar todo o Grêmio em termos de finanças, em termos de conquistas, né? Mas o Grêmio terá eleição no próximo ano. Então aí completamente tem oposição. Unificar o clube, olha, o Internacional ele mesmo fez essa referência, são 15 grupos, né? Eu na minha época de repórter ainda... O Grêmio são 20, Cadu. Não sei se te referia 15 ao Inter ou ao Grêmio. O Grêmio são 20. 20, o Internacional também. O Grêmio são 20. São 15 ou 20, né? Bom, que sejam 15 ou 20, né? Eu tenho uma dúvida aí. O que vem primeiro? As vitórias ou a unificação? Só que toda vez que tu viu uma direção unida, tanto de Internacional quanto de Grêmio, os times foram muito bem. Eu só não sei o que vem primeiro. Mas as vitórias acontecem. Exatamente, eu só não sei o que vem primeiro. Se precisa ganhar para conseguir unir o clube ou se tu consegue fazer uma união não ganhando. Essa é a parte mais difícil. Eu acho que mesmo com as vitórias, a corneta ela existe, só que ela fica para baixo do tapete, né? Aí, evidente, quando os resultados não acontecem, aí ela se torna... Cadu, eu só quero fazer um reparo em homenagem à torcida do Grêmio e aos jornalistas. A crítica que se faz ao Romildo, diante de tantos elogios que ele recebe, e muito justos, muito apropriados, né? O Grêmio hoje é um clube saneado, um grupo superavitário num momento de dificuldade. Mas tem gente que critica isso? Não, mas estou tentando fazer uma linha de raciocínio. Todos os elogios que se faz ao presidente Romildo, eles são justos e verdadeiros. A crítica que se faz, e parece que ele também assimilou isso, é que a estrutura do Grêmio foi envelhecendo e ele demorou para fazer o enfrentamento. O que é o enfrentamento?
Era trazer o rejuvenescimento, era trazer jogadores competitivos em idade de competição, né? Mudar aquele paradigma de trazer só jogadores de 30 para cima. Então, este reconhecimento, quando quem ouviu a entrevista, Jefferson, quem ouviu a entrevista do vice de futebol do Grêmio, dizendo agora com orgulho que passa por uma equipe de 5 analistas, pelo software, passa pelo vice de futebol, passa pelo conselho de administração. Hoje um jogador para ser contratado pelo Grêmio passa por 9 avaliadores. Isso é uma vantagem. Bem, o que significava? Que antes esse critério não vinha sendo. Então a crítica, Cadu, para ser justo, os elogios ao presidente, todos merecedores, mas eu acho que ele demorou a enfrentar os problemas do futebol. Olha aqui, a crítica já veio. Olha aqui, ó. Analisando Roberto Claudino, última conquista relevante de Romildo foi em 2017. Mas o Grêmio de Romildo vai ser o time mais superavitário da Série B. Mas a torcida do Grêmio, né, Cadu, ela boa parte é extremamente imediatista, né? O Romildo, quando conquista ali a Copa do Brasil em 2016, o Internacional vivia com aquela flauta que fazia 15 anos que o Grêmio não conquistava um título de relevância nacional. Ganhou a Copa do Brasil, jogando aquele futebol que encantou o mundo inteiro. 2017 já veio a Copa Libertadores da América, 2018 a Recopa. Depois se começou a falar nos excelentes resultados que o Romildo Bolzan começava a praticar de união política do clube e também resultados financeiros, ajustando o cofre. Mas os resultados iniciais foram tão bons e teve tanta gordura que quando se começou a criticar o Romildo parecia um absurdo. As críticas, como os elogios, são justos e elas estão amparadas no trabalho do futebol, que é o resultado. E eu quero fazer um plus. É lógico que uma gestão ela é vista pelas vitórias, tá? Mas ao tu elevar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, depois uma Recopa, o Grêmio continuou chegando alto nas competições importantes. O Grêmio chegou em semifinal de Libertadores, o Grêmio continuou chegando em final de Copa do Brasil. Isso dá o tamanho do clube também. Agora, nós temos que entender que nós temos 8, 10 clubes grandes no Brasil que querem ganhar a Copa do Brasil. Nós temos 20 na América do Sul que querem ganhar a Libertadores. Então, se nós acharmos que chegar entre os 4 da Libertadores, chegar entre os 4 do Brasileirão, chegar entre os 4 da Copa do Brasil não é importante, aí nós vamos ter um preciosismo, né, da crítica. Eu vou dar um exemplo simples aí. Vocês têm o Grêmio tem a melhor zaga do Brasil nos últimos 6 anos. Tá? Kahneman e Jeromel. Hoje é discutível, né, Jefferson? Hoje é discutível. O futebol do Jeromel está muito abaixo do que ele apresentava. Hoje é discutível. Mas nos últimos 5, 6 anos era a melhor defesa que tinha. Só que o que tem que entender? Envelheceu, passou o tempo. Alguma coisa tu tem que mudar. E quantas vezes que esta zaga conseguiu jogar inteira, sem nenhum problema físico, nesses últimos anos e meio. Mas até pela própria idade dos dois, ela está chegando ao seu ciclo final, né? O caso do Mag, depois a gente vai falar, né, sobre ontem comunicou que encerra esse contrato. Agora, eu acho que um dos grandes erros do Grêmio foi ter vendido para o Sassuolo o Juan. Esse jogador seria titular do Grêmio na virada do ano. Esse jogador, achei um erro, mas o Grêmio se desfez de muitos jogadores, estão chegando outros aí. Mas, enfim, a gente falou sobre o passeio aqui, né? Mas eu gosto de colocar também que os nossos telespectadores, internautas, também sempre participem do programa conosco. E o Marquinhos Santos, olha, quando se falava do Emílio Papaléu, com o novo vice-futebol, ele fez referência ao doutor Felipe Becker, é verdade, né? Foi um dos nomes cotados, inclusive lá, né? Antes de assumir o João Patrício. Aí ele só, também advogado, nome cotado, isso para assumir o cargo que não se confirmou. Filho do saudoso João Becker. Eu, na época, como repórter, fui muitas vezes a São Leopoldo, né? Fazer matérias com a Aimoré e também conversava muito, né, com o presidente, né? Grande figura que foi presidente do Aimoré, o João Becker. Ex-presidente do Aimoré, né? E aí ele fez a relação dele pessoal. Jogava no Infanto Juvenil do Aimoré e à noite, durante os treinos da equipe profissional, eu e o Felipe, entre outros, jogávamos uma pelada atrás do gol. Bons tempos. Essas recordações são boas, né? Ô Marquinhos. Mas falando nessa questão que a gente até pulou para o Grêmio, em relação às modificações que o Inter pode ter, as modificações até elas não são grandes. A questão esse lateral do Inter, o Paulo Vitor e o Moisés. O Moisés era o titular,
né? Ficou fora dessa partida pela suspensão pelo cartão amarelo. Aí a questão do Aguirre, se mantém o Paulo Vitor, que fez uma bela partida, né, contra o Flamengo. A outra questão, Jefferson, é se ele mantém ou não mantém o Lindoso. Foi esse o questionamento que tu fez, essa colocação Exatamente. que tu fez. Jogou lá com 2 volantes, o Inter foi bem, mas para jogar aqui, onde tem que propor o jogo, tem que sair, mantém esses 2 volantes. Né? Tá bom, e depois do jogo de domingo, onde é que entra o mercado? Mas essa é a terceira situação que o Aguirre vai ter que administrar para esse jogo. São a possibilidade. O Inter tem 6 estrangeiros. E Libertadores, não. O Inter, evidentemente, projetou participar e ir adiante mais da Libertadores, aí não tem números estrangeiros definidos. No futebol brasileiro, sim, só pode colocar 5. E o Gabriel Mercado tinha ficado fora dessa partida. E você especulou, inclusive, a possibilidade dele uma estreia, ele ficou fora. Porque o Inter levou para lá o Saravia, me ajuda aí, o Cuesta, o Bruno Mendes, o Guerreiro e o Palácio. Então ele teve que deixar o Gabriel. E agora, o Gabriel veio para uma titularidade. Ou seja, um desses aí vai ter que sempre ficar fora. Quando um tiver mal, lesionado, enfim, tudo bem. Mas e aí? Essa é uma questão para o Diego Aguirre também, né? E essa foi uma contratação que o Inter veio, o Gabriel Mercado, para titularidade. Mas, como a gente falava, né, o Bruno Mendes acabou acertando o setor defensivo do Internacional. O Internacional, antes da chegada dele, tomava gol de bola aérea de tudo que era jeito. E o Inter, depois que ele chegou, o Inter parou de tomar gol, né? Cadu, posso meter a colher na questão do Internacional, se me permite? O Jefferson, eu sei que me permite. Eu quero dizer o seguinte, se fosse jogo com torcida, a torcida do Internacional não deixaria ele jogar aqui com o Lindoso e o volante, e o Nem outro pensar. volante, tá? Não deixaria. Como o jogo é sem torcida, isso oportunizou até que o Abel, naquelas 9 vitórias memoráveis do Internacional, fizesse aquele esquema que se chama, que se começou a chamar de reativo, exatamente porque não tinha a impaciência da torcida. Eu acho, Cadu, o Internacional ele ainda não está maduro para fazer um jogo de enfrentamento. Eu acho que o Inter teria que especular, até aproveitando uma mesma escalação, de ter tido uma vitória tão importante, os jogadores estarem com a autoestima totalmente recuperada. Eu não mexeria na estrutura. E aí sim, se o jogo se desenvolver e o Inter não conseguir chegar ao ataque, aí sim tu podes ter mais um jogador e voltar para o 4-1 que ele vinha jogando. Então eu acho que para iniciar o jogo, que tem que se questionado tanto se tira ou não tira o Lindoso, quando tu faz 4-0, segunda maior derrota do Flamengo na história do Maracanã, tu vai mexer no time e aí dá uma desafinada, toma um golzinho no início, tu vai chamar para ti uma responsabilidade. Acho que repete o time. Essa é a minha colher que eu estou metendo, já. Eu não gostaria que repetisse, até porque, tu falou em enfrentamento, eu falo jogo de proposição. O Internacional, com esta escalação, não é um time de proposição de jogo. Tá? Qual é a tua verticalidade? O Yuri Alberto, tá? O Patrick na esquerda, e morreu ali. Tá? Então, tu precisa ter... Como é que o Inter jogou? O Inter jogou com esses 2 volantes. E o Lindoso, na realidade, ele no Botafogo, ele era um meia. Né? Jogou isso há muito tempo atrás, mas ele não é aquele volantão tipo o Dourado. Ele posicionou os 2, com uma pouca de saída do Lindoso, porque tem essa característica. Aí ele colocou o Tyson articulando e abriu o Edenilson de um lado, o Patrick do outro, fechava e abria um de cada flanco, com o Yuri Alberto no meio, com aquela movimentação, porque o Yuri Alberto não é aquele centroavante fixo. Tanto é verdade que ele fez gol pelo um lado e gol pelo outro. Ele fez gol com o pé direito e fez gol com o pé esquerdo. Ele é um centroavante que te dá essa alternativa. Ou por encostado para o lateral, que foram nas 2 jogadas, uma com o Edenilson, né? E a outra com o Patrick. Mas eu acho que ele não mexe também, até porque o Internacional teve o erro, e aí eu respeito, eu acho que a direção ela tem todo o direito de ter os seus projetos, ter as suas filosofias, e foi isso que a direção, essa atual que assumiu, tentou com o Ramírez e não deu certo. Ou seja, mas o grupo do Internacional foi um time vencedor quando jogou de maneira ativa, exatamente, com o Abel e antes com o Odair Helma. O Inter com o Odair Helma chegou e perdeu dentro de casa no Beira-Rio um campeonato para o Atlético Mineiro, mas chegou uma final de Copa do Brasil. Com o Abel, foi vice-campeão brasileiro.
disputando até a última rodada. Né? Então, talvez o Aguirre, né, tem esse conceito. Não é tanto Abel e tanto o Odair, mas ele tem um conceito mais ou menos semelhante. Não era aquela filosofia do Cudê, do Ramírez. Com o Cudê deu certo, né? Com o Ramírez, não. Foi essa provocação que eu fiz ao Jefferson e estendo ao Voltaire, que é exatamente se o Inter já tem maturidade para, por exemplo, tomar um gol aos 10 minutos de jogo e não se desarrumar. Né? Quando tu ainda não tem isso, tu tem que jogar fechadinho, tu tem que jogar especulando para deixar para arriscar mais adiante. Quando tu vem de um resultado tão especial como esse, mexer em uma peça, tu melindra a própria escalação. Eu acho que o Aguirre, que é uma raposa, duvido que ele mexa na escalação do time. Olha só, o Ricardo Vaz de Souza, ele faz uma referência. Só espero que o novo dirigente do Inter seja colorado de verdade e não venha fazer política partidária como presidente. Eu não vejo presidente. Olha, eu respeito muito essas questões de lado político, acho que é complicado, a gente está nessa dualidade, é ruim, né? É ruim para todo mundo, é ruim para ele, mas enfim, eu respeito, cada um tem seus lados. Mas eu não vejo presidente. A gente vive um momento político tão intenso, né, que basta o Inter perder, vai lá, a turma que não gosta do presidente assim, do Barcelos relembra lá um santinho quando ele foi candidato a vereador o Romildo sofre isso do Partido dos Trabalhadores. Por ter partido político também, né? E vai sofrer mais agora ainda quando chegar. Pois é. Eu não vejo presidente. Mas eu não vejo problema. Tem o lado partidário dele. A política sempre teve ligado ao futebol, sempre teve ligado aos grandes dirigentes. Mas eu não consigo visualizar que ele está fazendo política. Aqui ele faz referência a fazer política partidária. Né? Eu não vejo o presidente Barcelos está fazendo. E nós temos tantas figuras ilustres, Cadu. Nós vamos voltar. O Simval Guazelli tinha ligação com o Grêmio, teve governo do Estado. Claro. O nosso Paulo Odoni, que esteve aí recentemente numa reunião no Grêmio, foi tão bom revê-lo. Né? São tantas as figuras. O nosso Záquia, que é integrante da tua bancada também, é político. Você e vive o futebol. Prefeito Melo. São tantas as pessoas, personalidades. O fato de ser político não significa que ele não seja um ser esportivo, né? É que a polarização está tão grande que o fato do Alessandro Barcelos já ter integrado o Partido dos Trabalhadores como um excelente servidor técnico da Assembleia Legislativa, atuou na bancada da Assembleia, onde para estar ali onde ele estava é um quadro técnico. A raiva anda tão grande de um lado e de outro, Cadu, que qualquer passagem já é motivo para uma briga generalizada. Muito, né? E aqui o Ricardo ele faz uma referência de novo, diz assim, não é nenhum santinho, é a estrela vermelha na caixa da camisa, uma propaganda, né? Foi um lançamento aí de um kit do Internacional. Deu toda a polêmica, né? Deu toda aquela kit polêmica, com uma estrelinha, né? diziam que era mas a estrela do distintivo. Se levar para esse lado, né, ali junto com o presidente, tem todos os vice-presidentes que são esperados e não são na mesma corrente política partidária do presidente. Aquilo ali foi uma coisa aprovada. Né? Depois veio uma explicação, né, que não se deram conta, enfim, porque o material esportivo que fornece ao Internacional, eles apresentam, é isso aqui, não é pedido, eles apresentam. Depois é aprovado ou não aprovado. Mas, enfim, né, isso é coisa lá que passou. Olha aqui, também o mesmo nome do nosso querido Saul Berchev, Saulzinho, o alemão Saulzinho, Saúl de Criciúma, sou ouvinte assíduo do programa, mandando um abraço, né? Então, o Marquinhos está aqui, ó. Olha que elegeram o ilustre José Otávio em Cachoeira do Sul, né? Também, né? Hoje quem te mandou um grande abraço, eu tive a honra de ser entrevistado por Chicão Tofani, a nossa personalidade. Grande Chicão. E ao final da live que ali fizemos, ele fez a experiência, perguntou por ti, falamos do programa aqui, dos partícipes, né? Grande Chicão, uma das grandes figuras. Gosta muito de ti, está envolvido e está... Bora, qualquer hora ele está de volta. Que bom, depois aí. Passou pela situação, se recuperou e está aí, né, com toda a saúde. Grande Chicão! Olha aqui, ó, grande também é o local para você fazer a revisão do seu carro. Casa Pneus, 60 anos de qualidade. Os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveite a promoção permanente para você ir lá e trocar os pneus na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que é o local para você, então, aproveitar a promoção. Não tem... Isso é outra questão também de segurança, fundamentalmente segurança, dá com o pneu careca, desgastado, né? E também, olha, é uma economia que não tem sentido, até porque o preço, né, de uma multa
é maior do que um preço de pneu. Então, se o pneu, os pneus estão ficando aí ou estão desgastados, careca, vá lá e aproveite a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055. Nesse momento, segurança, tranquilidade, ganha tempo também. Agende a sua ida até a Casa dos Pneus. 51, o código de área é 33424245. Nossos 2 toques também para Sanar Farmácias, que é o novo jeito de cuidar. Olha, a Sanar Farmácia tem aquelas ofertas sempre imperdíveis, né? Tanto na área de medicação quanto na área de perfumaria. Então, para você conferir essas ofertas, vá até uma Sanar mais perto de você ou confira o site que está aí na tela para você. É sanarfarmácias.com.br. Onde tem saúde, tem Sanar. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José. O São José também está numa situação, está fora, né, da zona de rebaixamento do Grupo B na Série C do Campeonato Brasileiro. Foi derrotado no último final de semana para o Criciúma. Tomou um gol no finalzinho. No finalzinho, da partida. Mas está conseguindo, né? Está na antepenúltima, são 2, né, da chave que cai. Ele está na antepenúltima, São José tem jogo no final de semana aí. E aí o Pingo, que é o novo técnico e jogador do Grêmio, né? Venceu, né, na semana retrasada o time do Paulo Pelaipe do Argel Fux aqui em Porto Alegre, venceu por 4-2, saiu dessa situação. Então, tem que precisar aí mais pontuação aí para se manter na São José, que o ano passado beliscou, hein? Quase beliscou a subida para a Série B do Campeonato Brasileiro. Falando em Série B, olha, o Brasil hoje mais uma derrota, 2-0 para o Curitiba, que é o líder da Série B. Olha, mantendo essa performance aí, o Curitiba estará de volta à Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano. E olha só, também nosso integrante aqui da bancada, Nilton Drummond, chumbinho, hein? Chumbinho depois que se assumiu lá no Curitiba, olha, alavancou o Curitiba, está aí na liderança. Olha, apenas uma derrota, hein? Acho que são 6 ou 7 jogos, só vitórias do Curitiba e apenas uma derrota. Tá certo? Estamos de volta com o nosso 2 toques. Você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. Só você digitar RDC TV Digital e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Nosso 2 toques de hoje com o Jefferson Fisternal, com Voltaire. Olha aí, é Voltaire, mas é Voltaire Santos. Voltaire. É Fisternal. É para poucos, é Fisternal, é Voltaire. É muito sofisticado essa bancada. E Ayrton Ruxo. Nossos 2 toques para Baidob. Lá você tem tudo na linha automotiva que você pode precisar imaginar para o seu carro, né? O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços. Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e da Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento também segurança, tranquilidade, ganha tempo, né? Agende aí a sua ida até uma das lojas da Baidob. O telefone está aí na tela para você. Para deixar o seu carro, que é um espelho, que é um brilho total, é uma lavagem 5 estrelas, né? O próprio nome já diz 5 estrelas. Aí você deixa seu carro, vai buscar, ou fique lá esperando aquele atendimento VIP lá, toda a equipe da lavagem 5 estrelas. São mais de 40 anos da lavagem 5 estrelas. Então, e é diário, né? Se não tem tempo durante a semana, pode ser no sábado, domingo, feriado, está sempre aberto a lavagem 5 estrelas. Fica aqui em Porto Alegre, o endereço está aí na Avenida Nilópolis. Bom, o Grêmio, essa vitória que foi mais importante a vitória do que o aproveitamento. Ontem o Napoleão esteve aqui, a gente já discutiu muito, e foi a posição do Felipão, né? Não sei qual é a tua opinião em relação a isso. O Napoleão disse que o Felipão é ultrapassado, estou torcendo, mas ultrapassado. Eu não vejo isso. Falaram a mesma coisa do Abel, e o Abel, olha, chegou o vice-campeonato brasileiro aí, e depois muita gente ficou sentindo a não permanência do Abel. Embora o Felipão tenha colocado, olha, ninguém é milagroso, ninguém, né? Ele projetou. Mas o que é importante agora é o Grêmio pontuar, independente do desempenho. O desempenho vai vir ao natural. Não adianta tu ter desempenho e não pontuar. O Grêmio precisa mais do que nunca de pontuar. E foi o que o Grêmio fez. Embora, né, foi uma partida sofrível. Mas pontuou. Acho que esse momento o fundamental é isso, né, hoje. E sem dúvida. Cadu, a gente comentou aqui que precisava alguém do tamanho do Luiz Felipe para fazer o que o Grêmio precisava que fosse feito. Fim de ciclo, Jefferson, fim de ciclo significa jogadores virtuosos envelheceram, mas no vestiário continuam com o mesmo tamanho de outrora.
né? Então, fazer essa transição precisa ser com alguém que tenha o mesmo tamanho ou mais, como é o caso do Luiz Felipe, um campeão de mundo por seleções, né? Que seja maior que todo e qualquer jogador. E ele está fazendo isso. Evidentemente que isso levaria tempo. Tu estás corretíssimo, Cadu. O importante é ponto. E ele ganhar tempo para os ajustes e tempo para que cheguem as contratações. Veja a diferença que faz Voltaire e Jefferson. Um jogador do tamanho do Borja. Um jogo que a bola estava queimando, nós tomamos um gol de 1-0 aos 4 minutos, empatando. A tragédia e aí anunciada, tu tens um pênalti. E o batedor era o Jean-Pierre. O batedor era o Jean-Pierre. Eu controlei isso, Voltaire. O Jean-Pierre pegou a bola, a bronca é dele, e ele disse assim, não, me dá aqui. Então, isso é jogador de um tamanho diferente, por um momento que o Grêmio está enfrentando. Então, isso é importante, as contratações estão chegando, jogadores lesionados. Eu quero te dizer assim, ó, os 20 minutos do Maicon, se nós conseguimos, caso nós consigamos que ele até o fim do ano jogue 20 minutos até o fim do ano. Era o caso do Alessandro. Eu brigava por isso. Eu também. Um bom jogador, o craque, eu quero. Se é 20 minutos, tá bem. Tá ótimo. Me dá os 20. Me dá os 20. Me dá os 20. Coisa do mal. Foi outro ritmo de jogo. É muito diferente, Cadu. A gente vê quando um jogador é nota 9 e quando é um nota 7, quando tu faz o valor comparativo, né? Tu vê o Maicon jogando, lógico que por 20 minutos, lógico que ele vai poder jogar um pouquinho mais, 30, 35, entrar os 10 segundo tempo, assim que ele estiver em forma, Cadu. Mas é isso, ele vai ajudar muito. Então essas voltas, o Ferreirinha finalmente se acertou lá, é um jogador de lado de campo muito importante. Então, com essas voltas, eu acho que o Grêmio vai crescer, Cadu. Eu acredito no Grêmio, acho muito importante. São jogadores com salários em dia, são jogadores que almejam... que jogou ontem, né? São jogadores que almejam ainda uma ida para a Europa. Então, neste conjunto de coisas, eu acho que o gráfico do Grêmio inverteu, era um gráfico descendente, nós estávamos assustados. Acho que o Grêmio conseguiu reverter este gráfico e ele passa a ser para cima. Pragmatismo, né, Cadu? Olha aqui, ó, o Ricardo até fez mais. Obrigado, Cadu, por sempre prestigiar nossos comentários. Podes me informar quem esse Léo Batista que o Inter está contratando? Pois é, o Internacional tem essa possibilidade de trazer esse jogador que está no futebol chinês, né? Mas não sei se confirma. O Léo está sem clube. Léo Batistão está sem clube. Jogador de 28 anos. No Han, lá no Han, é um jogador, no Han da China. É um jogador de 21 anos, está livre no mercado e após ser rescindido o seu contrato aí, né? O Internacional não nega que está em busca de reforço também. E, como ele só em relação, Cadu, a reforço, eu só quero dizer o seguinte. Ele é um jogador que atua nos dois lados. O Inter está buscando nas beiradas de campo. Eu só queria lembrar em relação ao momento do Grêmio. O Grêmio precisa de jogador, a exemplo do Borja, que chega, bota no bid e joga na quarta-feira. Não vem com a adaptação de cheguei do exterior, eu preciso de um mês para entrar de forma, eu estou brigado com a namorada. Não. O Grêmio precisa que chegue hoje, farde e jogue. O Vila Sante é um jogador para chegar e... Então, eu não vou especular, Cadu, são vários jogadores importantes, tá? São vários jogadores importantes. O pré-requisito, acreditando no que disse o nosso vice de futebol, que passa por 9 a 10 pessoas, a avaliação, os critérios, estão sendo levados em consideração esses requisitos que a gente lembrou aqui. Então, todos virão acrescentar. No momento não é saber quem é melhor, deixar que o Filipão resolva e ajeite. O sistema defensivo já está mais solidificado, nós sabíamos que a volta do Thiago Santos também iria dar mais estrutura para o time. Esse Matias Vila Sante é um jogador assim, um jogador de garra, de determinação, um jogador... Ele não é muito de fazer gol, mas é um jogador... Ele é o segundo volante. É um jogador que chega, né? Um jogador de presença, é um jogador que determina o ritmo de jogo. Né? Agora tem se fala em intensidade, ele como tu disse, não é um jogador que faz gol, até porque não faz gol, é raro. Mas é um segundo volante, um homem de intensidade, onde tu consegue ajustar a marcação e deixar com que os virtuosos façam o jogo. Quero deixar claro aqui, me posicionar, Cadu, porque eu tenho sido pauta de todos os programas. O Douglas Costa é um jogador que precisa estar em forma, tem apenas 30 anos, é um jovem com uma explosão muscular fabulosa, então não queiram encerrar a carreira do Douglas Costa. Ele vem de lesão, vem de um casamento, eu tenho certeza que ele entrará em forma e dará grande contribuição para o Grêmio. Olha que falar de fazer, se você quer dar manutenção na sua casa, ou quer reformar, ou quer construir, então tudo em material de construção você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem
profissional. Lá você encontra tudo que você precisar. Aquele atendimento personalizado lá, toda a equipe Gilberto João Carlos à sua disposição. Se der um problema de última hora, você tem aí, né, o teleentregas para receber com toda a tranquilidade. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso diz bem o que é a ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre facilitando a sua vida, como agora, que é o crédito consignado com taxas diferenciadas e prazos flexíveis, é no Banrisul. Saiba mais em banrisul.com/consignado. Aí você tem todas essas facilidades do Banrisul. Vamos lá, olha aqui, ó. O Serginho Vasco não está aqui, ele está sempre nos acompanhando. Se não tem que comprar um lá no Jefferson, um jogador lá não tem moto, tem carro. Ele vende tudo, Cadu, ele vende tudo. Tem lá também. Pergunta para o Russo se o capacete que ele usa para andar de moto é de qualidade. Ele comprou lá no Jefferson, qualidade. Não, o Serginho Vasco me deu um capacete de piloto oficial. De piloto oficial. Comigo não tem. Eu sou só classe A. Olha aqui, ó, isso é verdade. Olha, o Flamengo pela 4-1 fez no Olímpia lá no Paraguai. Diz o Edson, como o Inter conseguiu ser eliminado pelo Olímpia e Vitória, esse Olímpia consegue ser pior que o Vitória. Flamengo, olha, sentiu a derrota, ele adotou 4-1, já garantiu a classificação. Imagina se fosse Inter e Flamengo depois daquela parece que teve uma situação de arbitragem ali no segundo gol do Flamengo, que foi dado um pênalti, o pênalti não foi dado no jogo, o VAR chamou, e logo em seguida a marcação do pênalti, o Felipe Luiz havia sido expulso. E anulou a expulsão e foi dado o pênalti 2-0. Só quero lembrar que o Internacional fez 6-1 no Olímpia também. 6-0. Olha aqui, tem gente cobrando tem gente cobrando aqui para pagar a janta no barranco. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu perdi ele aqui. O Marquinhos Santos. Está te cobrando para pagar? Com certeza. Ele está querendo pagar ou está cobrando a janta? Não, ele quer. O Marquinhos quer que ele pague uma janta. Está esperando que o Voltaire pague uma janta. Não, ele nos ajudou muito nas campanhas lá da FAMURS. Então vamos para lá agora. E a gente Marquinhos, vamos para lá agora, é por conta dele. Vou esperar o Marquinhos lá, com certeza. Com certeza. Bom, maior prazer. Saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Cascaria, mais do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o Barranquinho, o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição, né? Não tem mais a questão de agora protocolos de horário, qualquer hora é hora no Barranco. Agora, se você quer ficar em casa, curtir em casa, você tem as delícias do Barranco, só fica privado, só takeaway, é livre, como você quiser, tá certo? Aí você curte da maneira que... Não esquecendo que de terça-feira tem aquelas promoções do Barranquinho, hein? Assado de tira entrecô a R$ 28,00. Preço e qualidade... Só tem um local para encontrar. Aonde? É no grupo Zafari. Bom, eu saio daqui e sempre digo, eu vou para lá, para o Barranco, qualquer lugar com o meu Kia da São Móvel. 2 endereços, agora é 4 rodas, mas vou deixar para o homem, né? Hoje encerrar dessa maneira, né? E eu sempre digo, você não está de carro novo ou moto porque não quer, porque as facilidades, tanto nas revendas da Kia São Motos, Avenida Ceará, 370, Avenida Ipiranga, tem o 13, e a Suzuki São Motos fica ao lado da Kia São Motos na Ipiranga, porque não quer. As facilidades estão lá, né? Esperando. Kia São Motos, na Avenida Ceará 370, na Avenida Ipiranga 8113. E tu vai para lá hoje e tem R$5.000 de bônus do Cerato só até o dia 31 de agosto. Tá? E na Suzuki São Motors, Avenida Ipiranga 8049. E se deu algum problema no carro, franquia reduzida, 50%, tudo 50%, e o resto das vantagens todas. Bateu com o carro, só 50% da franquia paga lá na São Motors e a gente conserta o teu carro. Tá bom, foi o que eu digo sempre, né? As facilidades estão lá. Você não está de carro novo porque não quer. Passe em uma das revendas da Kia São Motos ou da... e motos é motos para passeio, motos para trabalho, né? Trail para passeio, para trabalho, moto grande, moto esportiva, naked, então toda a linha, moto completa. Hoje não fui eu que disse, o homem que está dizendo. Moto sentado, moto montada, tem tudo. Tá certo, obrigado Jefferson. Voltaire, Ayrton Russo. Então tá. Obrigado. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.